Hoje a gente vai aprender aqui a consagrar e a fazer o pote da prosperidade. Deixa eu ir falando com vocês. O pessoal que vai fazer o pote aqui junto comigo, né? E mesmo para quem vai fazer depois, eu vou dar uma repassada aqui, então, nos materiais que vão ser usados, tá? Então, sobre os grãos, né? Quais são os grãos que a gente vai usar? A gente vai usar aqui, ó. Então, vamos lá, deixa eu mostrando aqui para vocês. Que, como eu disse, eu tentei fazer um jeito que a câmera, né, do computador pegasse a mesa, mas ou pegava só a mesa e eu aparecia só daqui para baixo, ou só pega eu. Mas eu vou mostrando, ó. Então, a gente vai usar um punhadinho de arroz, tá? O arroz, ele é um símbolo, né, de fartura, ele é um símbolo de prosperidade, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai pôr no pote são os grãos de arroz, tá? Eu tenho aqui um punhadinho. Como eu disse para vocês, a quantia vai depender muito do tamanho do pote, né, que vocês forem usar. Então, você distribui a quantia num tanto que chegue até aqui em cima, tá? Então, aqui a gente tem o arroz. Depois a gente tem aqui semente de girassol. Semente de girassol também, até para fazer banho, tu pode ferver um punhadinho assim, ó, de semente de girassol, deixa amornar, né? E depois faz um banho do pescoço para baixo. Também é ótimo para fazer esse banho antes de entrevista de emprego, sabe? Quando você tá para receber algum dinheiro também, ou precisando que entre um dinheiro na sua vida, né? Ou que você receba algum dinheiro que está parado. Semente de girassol é muito bom, tá? Para abrir caminhos no sentido financeiro, tá? Então, a gente também vai colocar a semente de girassol no pote da prosperidade. Feijão, tá? Aqui o feijão, o que eu tenho aqui é o feijão fradinho, tá? Mas pode usar o feijão marrom, o feijão preto, qualquer tipo de feijão, tá? Aqui eu tenho o fradinho, mas tu pode usar qualquer um. Temos aqui também a canjica, tá? A canjica também é um símbolo de fartura, também é um símbolo de prosperidade, assim como o feijão. Todos os grãos que vão, né, que eu tô colocando aqui, todos eles têm uma ligação muito forte, né, com a questão financeira. Também tem uma questão muito forte com a prosperidade, com a abundância, com a fartura. E aqui a gente não vai trabalhar só a prosperidade financeira, mas a prosperidade num contexto geral. A canjica é muito usada para trabalhos relacionados à saúde, assim como o milho de pipoca também, tá? O milho de pipoca também é muito usado para a saúde, então prosperidade na saúde também é muito bom. Então, canjica, o milho, e aqui a gente tem também a lentilha. A lentilha tem até o ritual de ano novo, né? Que a gente faz o prato de lentilha para comer à meia-noite, né? Colocar os pedidos embaixo do prato, né? Então, também tem esse significado forte aí com a prosperidade. Canela em pau. Ó, pedacinhos de canela. Você pode pegar uns 2 pedaços de canela em pau e quebrar em vários pedacinhos, tá? Menores. Temos aqui também, pode deixar o nome, você fazendo, Caia, pode deixar o nome, você fazendo aí, tá? É um pote que você vai fazer e vai ter na sua casa. Quem tem comércio pode fazer esse pote e deixar do lado da caixa registradora, da onde fica o dinheiro, sabe, no balcão, também é bem interessante. E na casa é legal você deixar sempre na sala de entrada, né? No lugar onde as pessoas entram na sua casa, perto da porta de entrada, na porta principal. Caia, por aqui com certeza não terá raminho de trigo. Como faz? Então, gente, a Elma também questionou os raminhos, né? O ramo eu comprei em loja de R$1,99, tá? E aqui eu paguei acho que em 3 ramos, se não me engano, R$2,99. Acho aqui também, onde eu moro, em floricultura, que eles usam para enfeitar arranjos florais, né? Mas, se você não encontrar o raminho de trigo, não tem problema, tá? Não tem problema. Na verdade, é que o trigo, ele também simboliza, né, a colheita, né? Também simboliza a prosperidade, tá? Mas se você não encontrar nem em lojas de decoração, floricultura, né, lojas de jardinagem, não tem problema, tá bom?
Quem colocou ali sobre a pedra? Pedra pode ser qualquer uma. Eu tenho um cristalzinho aqui, tá vendo que eu ganhei? Mas você pode usar um quartzo, uma ágata, qualquer pedra você pode usar, porque a pedra ela vai ser usada na consagração e depois a gente vai deixar ela no pote como um elemento de limpeza, tá? Para a pedra estar sempre fazendo ali a limpeza da energia do pote. Como livrar o pote dos gatos? Então, eu tenho 3, né? Eu tenho 3 gatos e fica assim, o pote ele fica na minha mesa aqui de trabalho, onde eu faço as consultas particulares, né? Quando as pessoas vêm em casa jogar, eu tenho aqui essa mesa e o pote fica aqui. Assim, os gatos, os meus, eles não pulam nessa mesa. Quer dizer, às vezes pulam, já pularam muito e eu já briguei muito com eles. Mas eu consigo manter eles afastados, então colocar em lugar alto. Canjica, será que encontro em Portugal? Boa pergunta, Alexandra. Será que você encontra em Portugal, em mercado? Ó, não sei, em Portugal não tem loja de produtos brasileiros? Porque na Suíça tem. Quando eu morei na Suíça, tinha uma loja de que a gente comprava arroz, feijão, leite moça, né? Tinha umas lojas, era muito caro, gente. Nunca comprei um feijão tão caro na minha vida. Mas tinham lojas especializadas em produtos brasileiros, e aí era fácil, e lá tinha canjica. Então, eu não sei se em Portugal tem lojas, né, que levam, né, para aí os produtos brasileiros. E eu não sei se tem outro nome também, né, que você poderia encontrar a canjica por outro nome. Eu só conheço os nomes conhecidos aqui. Aí teria que pesquisar. Teria que dar uma pesquisada mesmo, tá bom, Alexandra? Então vamos lá. Falei aqui da canela em pau. Folhinhas de louro, né? Aquele louro que a gente usa para temperar o feijão. Essas minhas, elas estão bem amarelas porque elas já estão há 4 anos nesse pote. Então, por isso que elas já estão bem amarelas. Outra coisa que é interessante a gente ter no pote da prosperidade, né, são as moedas, tá? Aqui, ó, moedas de qualquer valor, gente, tá? Pode ser moeda corrente ou moedas antigas também, porque elas também têm a energia, né, do dinheiro, elas também são ligadas, né, à questão financeira. E um pedacinho de imã. Pode ser aqueles ímãs quadradinho que você compra em casa de artesanato, ou até aqueles ímãs de geladeira, você pode destacar, né, só a pecinha do ímã, tá bom? Porque o ímã, ele atrai, né, o ímã, ele vai atrair a prosperidade, a abundância, a fartura, né? Então, é interessante ter o ímã. Esse, como eu disse, né, na live passada, ele tem o formato, não sei se dá para ver, mas ele tem, ó, o formato de uma ferradura, tá? E aí eu comprei ele numa loja de Umbanda, tá? De artigos religiosos, casas que vendem coisas religiosas. E eu paguei bem baratinho, foi R$1, vieram 2 ímãs desse, de ferradura. O que também vai no pote, esse aqui é o perfume da Cigana Carmen, que é o perfume que ela gosta, que é de jasmim. Mas você pode usar o perfume da sua preferência, porque o que acontece com o perfume, os ciganos, eles são muito ligados nessa coisa do aroma, né, do cheiro, do perfume. Como a gente vai fazer um pote que a gente vai consagrar na energia da linha dos ciganos, é interessante, então, perfumar o pote como um agrado mesmo para a cigana, né, para o cigano ali que você vai mentalizar na hora, né, fazer a canalização ali para consagrar. Então, eu tenho aqui já o perfume que eu faço de jasmim, que é o perfume que a minha cigana gosta, tá? É a preferência dela. Mas pode usar um perfume seu, ou um perfume específico que você queira que tenha um cheirinho só para o pote, tá? Não tem importância o tipo de perfume que tu vai usar. Aqui, não sei se dá para ver a fumacinha saindo, a gente tem o incenso, que o incenso a gente vai usar para consagrar. O incenso, ele representa o elemento ar. Quando a gente acende um incenso e a gente direciona para esse incenso um desejo, um pedido, é através da fumaça que o incenso produz, é através dessa fumaça que os nossos pedidos vão chegar até o plano astral, que vão ser entregues ao universo. Então, o incenso, ele vem simbolizando, né, o elemento ar, tá? E a gente vai usar ele na consagração do pote e na limpeza. Tenho aqui também o elemento água, tá? A água que traz também a limpeza, a pureza, né? A água limpa, a água leva,
tá? Então, a gente também usa o elemento água para fazer a limpeza. Esse link indica lojas em Portugal com produtos brasileiros. Coloca o link aqui. Tu tem, Silene, esse link? Nos Estados Unidos tem, lá deve ter. Então, nos países que eu já passei, eu sempre encontrei lojas de produtos brasileiros. Eu conheci algumas regiões de Portugal, mas eu fui a passeio, então eu não fiquei procurando por lojas brasileiras, né? Mas se tu tiver um link que indica essas lojas, Eucilene, tu coloca, não sei se dá para pôr no comentário, se dá para colocar link aqui nos comentários, será que dá? Outro elemento que a gente vai usar, aqui, ó, eu já deixei acesa, a vela, porque aqui a gente vai trabalhar o elemento fogo. Deixa eu explicar, então, para vocês o elemento fogo, eu estava falando, né? O fogo, ele é um transmutador de energia, tá? Ele transmuta as energias. Então, quando a energia ela tá pesada, a energia tá ruim, o fogo ele tem a capacidade de modificar esta energia, de transformar esta energia. Elminha, não consegui todos os ingredientes. Posso fazer outro dia? Pode sim, Flor. Aprende a fazer aqui, tá? O vídeo, a live vai ficar disponível no canal, tá? Para vocês. E aí, quando você comprar tudo, tiver tudo, assiste a live de novo, assiste o vídeo e aí pode fazer em outro dia, sem problema algum. Tá bom, Elma? Pode fazer sim. E por fim, a pedra, né? A pedra, ela trabalha o elemento terra. E o elemento terra, ele vai fixar, né? A terra, a gente entende assim, como terra, por exemplo, uma rocha, uma montanha, né? Ela tá ali sólida, rígida, né? Fixa, né? No solo. Então, traz para o pote da prosperidade também essa coisa de fixar ali a prosperidade, a abundância, a fartura. Então, cada elemento que a gente vai usar aqui tem um porquê, tem um significado e é a sua importância. Então, vamos lá. Para fazer primeiro a limpeza, porque assim, a gente comprou o pote numa loja ou a gente já tinha um pote em casa. E esse pote, muitas pessoas manuseiam, colocam a mão, olham, então ele vai pegando, né, impregnando ali a energia de várias pessoas. Então, a gente precisa fazer primeiro a limpeza do pote, deixar ele limpo, né? Tirar a energia das pessoas que manipularam o pote. Loja do Baixinho. Olha só, que a Eucilene conseguiu o endereço aqui. Loja do Baixinho, Rua Luiz Soares Barbosa, 27, Continente, Pingo Doce, Mercado Supercor. Pronto, já sabemos em Portugal onde encontrar canjica. Então, vamos lá. Como que a gente vai começar a fazer a limpeza do pote? Que, como eu disse, se é um pote que você acabou de comprar, estava lá na loja, um monte de gente tocou no pote, veio de lá do fornecedor, foi, né? Então, a gente tem que limpar a energia. Mesmo que é um pote teu antigo, ele também tem uma história energética, né? Ele também traz uma história por estar ali na sua casa, tu já usou ele para outras finalidades. Então, a gente vai limpar esse pote. Como eu disse, para limpeza, a gente vai utilizar a água. Lógico que você pode ir ali na pia, lavar em água corrente, mas você também, na hora da consagração aqui, você pega um copo de água para você não precisar ficar se deslocando, né, do ambiente que você está ali, já com a energia já toda circulando ali, pronta para isso, né? Então, você pode molhar o dedo na água e você vai passando no pote, sabe? E aí você vai pedindo para que a água retire, né, toda a história energética que tem aqui no pote. Você pode respingar, tá? Você poderia também ter colocado num borrifador e borrifar a água. E aí você vai pedindo para que essa água limpe e purifique, tire as memórias energéticas desse pote, tá? Para que ele esteja limpo e pronto para receber uma nova energia, a sua energia, a energia dos elementos que a gente vai usar aqui. Canjica é cachupa. Em Portugal, canjica chama cachupa, é isso? É assim que se pronuncia? Tá vendo? A gente vai aprendendo muita coisa aqui. E milho. Então, milho de pipoca em Portugal, não sei também. Não faço ideia. Mas o milho, assim, visualmente, né, é esse aqui.
o milho de pipoca. Agora, como que chama? Não sei, vou ficar devendo mais essa. Então, depois que a gente fez, passou, né, a água no pote, tanto dentro como por fora, e aí é que a gente vai pedindo, né, para ele limpar, para essa água, para o elemento água limpar o pote, limpar as energias, deixar ele pronto para receber a energia desse momento, né, do que a gente, da finalidade que a gente quer. Depois a gente vai para o elemento terra. E aqui a gente vai pedir, a gente vai passando o elemento terra, a pedra, tá? A gente vai passando pelo pote, a gente pode colocar dentro do pote a pedra. A minha pedra é branca, transparente, não dá para vocês verem, né? Mas ela tá aqui dentro. Você pode colocar a pedra aqui dentro e aí você vai se conectar aqui com o elemento terra e vai pedir para que ele aterre neste pote a prosperidade, a abundância, a fartura. Então, você vai fazendo já, designando aqui, né, as suas intenções relacionadas ao elemento terra. E aí, você vai circulando por todo o pote, passando em todo o pote, tá? O meu tá até feio com esse papel aqui, né, que eu não tirei, tá? E aí, aqui você faz, então, a conexão do seu pote com o elemento terra. Então, fizemos a limpeza com o elemento água, fizemos a conexão aqui com o elemento terra, agora a gente vai usar o elemento ar, que é o incenso, né? Que eu acho que dá para vocês verem, não sei se dá para vocês verem que está saindo, que está aceso o meu incenso. Vamos consagrar, então, no elemento ar. Como eu disse para vocês, o elemento ar, ele leva para o universo o nosso desejo, os nossos pedidos, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, ó, o pote para ele absorver, né? Deixar preencher um pouquinho aqui dentro com essa fumaça do incenso. Tá ficando já todo embaçado da fumaça, tá? Mas a gente vai deixar ele absorver essa fumaça, a gente vai passar o pote todo, assim, pela fumaça do incenso. E aí, nesse momento, a gente vai colocando os nossos pedidos aqui. A gente tem aí pela frente um novo ano com prosperidade, com fartura, com abundância, com uma boa entrada financeira, uma saúde, né? Que a nossa saúde também seja próspera, sabe? Que a gente consiga ter um equilíbrio energético, o equilíbrio dos nossos chakras, né? Para que a nossa saúde esteja em dia. Então, aqui a gente vai fazendo todos os pedidos, trabalho, saúde, financeiro, tudo que a gente quer ter abundância, tudo que a gente quer ter prosperidade, tudo que a gente quer ter fartura, né? E aí essa fumaça, ela já vai, o elemento ar, já vai entregando os nossos pedidos para o universo. O que acontece agora? O elemento fogo. Eu vou tentar não causar nenhum acidente aqui, porque eu tô com o ventilador ligado, que tá muito calor. Mas vamos lá, dá para vocês verem a chama aqui, né? Que a vela já tá pequenininha, que eu acendi faz tempo. A vela, a mesma coisa, o fogo, a mesma coisa. A gente vai pegar o pote, a gente vai deixar ele aquecer um pouquinho aqui no elemento fogo, tá? Para que ele transmute as energias desse pote da prosperidade. Então, se dia ruim chegar, se alguém olhar, sabe? Com o olho meio olho gordo, né, no nosso pote, então que o fogo transmute esta energia, que ele transforme qualquer energia ruim, qualquer energia negativa em energia positiva, em energia boa. Então, essa é a função do elemento fogo. Nesse momento, a gente está conectando o nosso pote ao elemento fogo, que é o transmutador de energia. Então, aqui a gente vai pedir para que a energia ruins, né, energias negativas, sejam transmutadas, sejam transformadas. Então, vamos lá. A gente já fez a conexão com todos os elementos aqui no pote, tá? Agora, a gente vai começar a preencher o pote. Eu gosto de colocar, em primeiro lugar, o arroz. Uma dica também que eu tenho sobre o arroz, quando você vai mudar de casa, ou mudar seu comércio, né? Antes de fazer a mudança, vai nessa casa que você vai mudar, que você vai morar, vai nessa casa, leva um punhado de arroz, leva um punhado de sal e um pouquinho de óleo, tá? E aí você deixa em cima da pia da casa, na cozinha da casa onde você vai morar, ou do comércio, se você vai mudar, né, o teu comércio de lugar, põe em cima de uma pia ou em cima de uma mesa, se não tiver nada, põe num cantinho ou no chão,
porque o arroz, o sal e o óleo vão fazer com que nunca falte o alimento na sua casa. E no caso do comércio, que nunca falte meios de você conseguir o teu alimento. Então, é bem interessante fazer isso. Quando você vai entrar numa casa, vai mudar, né, para uma casa, antes de você se mudar para essa casa, coloca o arroz, um punhadinho assim de arroz, leva num pirizinho, sabe, num pratinho, num potinho, põe um punhadinho de arroz, um punhadinho de sal e um pouquinho de óleo também num potinho. E pede, né, para que nunca falte o alimento na sua casa, tá? Então, de início, eu gosto de colocar o arroz. Então, vamos lá. Como que a gente vai, antes de colocar, a gente vai se conectar com a energia cigana. Então, assim, você pode puxar a energia, você pode se conectar com a energia da cigana Esmeralda, que é uma cigana que trabalha essa questão da prosperidade, essa questão da fartura. A cigana Carmen, que é uma cigana que trabalha na linha do amor, né? A gente pode ser a cigana Yasmin, cigana Sulamita, enfim... o cigano ou a cigana que você sinta uma conexão. Mas eu não sei se eu tenho um mestre cigano, uma mentora cigana. Não tem problema nenhum. Você ali, você vai se conectar com uma energia livre. Por exemplo, a minha mentora cigana, da linha Ciganos dos Orientes, eu tenho a cigana Carmen, tá? Que foi a primeira que se apresentou para mim, a primeira que disse, oi, tô aqui. E a cigana Carmencita veio, quem trouxe foi a cigana Carmen. A cigana Carmencita foi a segunda cigana. Ciganos, o primeiro que se apresentou para mim foi o cigano Pablo. Foi o cigano Pablo. E depois o cigano Artêmio. E quando eu faço a consagração desse pote, eu faço ele eu consagro ele, eu canalizo a energia da cigana Esmeralda. Eu sinto uma conexão muito forte com a cigana Esmeralda quando o assunto é relacionado à prosperidade. Então, assim, quando eu vou fazer algum ritual para prosperidade, para fartura, para abundância, lógico que a minha mentora, a cigana Carmen, ela executa, né, o ritual, mas com o auxílio, com a canalização da energia da linha de trabalho da cigana Esmeralda. Cada cigano tem uma linha de trabalho, né? É como, por exemplo, um hospital. Não adianta você quebrar o pé e passar por um nutricionista. O nutricionista não vai consertar o teu pé, você vai precisar passar por um ortopedista, que cada médico tem a sua linha de trabalho. Então, assim, cada cigano tem a sua linha de trabalho. Eu tenho os ciganos que trabalham na linha do amor, na linha da saúde, na linha da espiritualidade, né, da mediunidade, na linha do trabalho, em questão financeira. Então, assim, mas todos eles, lógico, que mesmo tendo uma linha específica, eles trabalham em harmonia, eles trabalham em conjunto. Então, você pode canalizar a energia, por exemplo, do cigano Daniel para um pote da prosperidade, tá? Então, assim, porque eles não são rivais, muito pelo contrário, tá? Eles trabalham em conjunto, eles trabalham em união. A gente vai usar, então, primeiro eu coloco o arroz. E enquanto eu vou colocando os elementos dentro do pote, eu vou pedindo aqui, no caso, vou pedindo a cigana Carmen, eu vou pedindo a cigana Esmeralda, que traga, né, a prosperidade, que traga a fartura, né? Vou fazendo todos os meus pedidos, e aí vai fazer barulho. E aí eu vou colocando aqui dentro do meu pote. Vou fazendo assim para ir espalhando. Porque lembrando que eu tenho que colocar todos esses grãos, né? Então, eu não posso encher até aqui de arroz. Então, vamos lá, eu vou colocar aqui. Esse eu sei que dá a quantia certa, porque era o que já estava aqui, né? Eu só passei para o potinho para poder mostrar para vocês, tá? Então, vamos lá. Temos aqui o arroz. Depois, eu vou colocar aqui a semente de girassol. A ordem que eu sigo é assim. Depois de colocado o arroz, eu vou seguir do mais escuro para o mais claro. Então, por exemplo, se você está usando um feijão preto, você vai colocar agora o feijão preto. Dentre os elementos que eu tenho aqui, a semente de girassol é a mais escura, então por isso eu vou usar ela neste momento, tá? Então, assim, mas não tem uma ordem, uma regra uma regra, olha, tem que ser o arroz, depois tem que ser o feijão, depois tem que ser o milho.
tá? Não existe eu, pelo menos, não uso uma regra moldada para isso. Mas eu gosto de fazer do mais escuro para o mais claro. Não sei porquê, mas eu sempre fiz assim. Acho que porque eu fui orientada pela cigana. Ela foi me orientando a fazer assim, eu acostumei dessa forma, tá? Então, aqui, se eu tivesse, por exemplo, aqui um feijão preto ou um outro elemento que fosse bem mais escuro, eu iria usar ele, tá? Mas no caso meu aqui, o mais escuro é a semente de girassol. Então, eu vou colocar aqui a semente de girassol e a mesma coisa. Eu vou pedir aqui a cigana Carmen, eu vou pedir a cigana Esmeralda, para que, né, tragam fartura, tragam saúde, fartura, abundância na saúde, na questão financeira, no progresso da casa, no progresso comercial. Então, assim, eu vou fazendo todos os meus pedidos e vou colocando, tá? Aqui a semente de girassol. Ó, aí eu vou acomodar aqui, vou acomodar com a mão, que se eu balançar vai misturar muito no arroz, tá? Então, eu acomodo a semente de girassol aqui no potinho. Então, já temos aqui o arroz e agora a semente de girassol, ou, no caso, o elemento que você tiver mais escuro, tá? Ou o elemento da sua preferência, porque, como eu disse, não existe uma regra formada já para isso, tá? Pelo menos no meu ponto de vista, tá bom, gente? Pode ser que com outras pessoas vocês aprendam de uma outra forma, que também não é errado, tá bom? Cada pessoa tem o teu método, tem a tua canalização ali, né, para fazer o pote. Então, vamos lá. Depois eu vou colocar aqui, na sequência, o feijão fradinho, que eu tenho que ele é mais clarinho, tá? Mas poderia ser o feijão, como eu disse, né, feijão preto, feijão marrom, em alguns lugares chama feijão carioca, né? O feijão preto ou o feijão da feijoada. Enfim, a qualidade do feijão não importa, tá? Assim como o arroz, quem tá no Nordeste é muito fácil encontrar aquele feijão com casca, né? Aqui acha em Casa do Norte também, mas dessa vez eu queria até trocar, mas eu não achei. Então eu vou agora colocar o meu feijão fradinho. Vou virar ele aqui, a mesma coisa. Aí eu vou em pensamento aqui, eu vou pedindo, né? Vou fazendo os meus pedidos, tá? Para a cigana Carmen, para a cigana Esmeralda. Ó, e vou acomodar o feijão aqui para poder caber os próximos elementos. Sempre tendo o meu pensamento voltado para os meus desejos, para os meus pedidos e para a finalidade desse pote. Por isso é legal também você fazer também num momento assim que não vai ter um monte de gente ali te atrapalhando, te perturbando, né? Para você estar com os seus pensamentos ali bem focados, bem concentrados, para você conseguir sentir a energia, né, dos ciganos no momento aqui da montagem, da confecção aqui do teu pote. Depois que eu coloquei o feijão, eu vou colocar a lentilha. A minha lentilha, se vocês forem ver, perceber aqui, ó, ela tá uma parte amarela, uma parte verde, porque ela já tá, ó, aqui embaixo tá bem desbotada. Essa lentilha tem 4 anos que tá aqui, então vamos lá. Agora eu vou colocar a lentilha e vou fazendo meus pedidos também, tá? Virei aqui a lentilha, vou acomodar no pote. E eu posso fazer os pedidos em pensamento, posso fazer em voz alta. Então, ó, aqui eu já tenho o arroz, a semente de girassol, o feijão e agora a lentilha. Já tá ficando uma belezinha o pote, né? Agora eu vou colocar o milho. Eu tenho aqui o milho. Ó, vou virar aqui o milho. Deixa eu ir pondo aqui, acomodando e fazendo meus pedidos também, tá? Então, ó, coloquei aqui em cima os grãozinhos de milho, tá? Sempre lembrando que em cada elemento que você vai colocando aqui no pote, você vai reafirmando, você vai fazendo ali os teus pedidos para a linha dos ciganos, seja qual o cigano que você queira ali ter, né, se conectar. Agora eu vou trazer para cá, eu vou colocar a canjica.
que a gente descobriu que tem um outro nome em Portugal, né? Que eu não lembro agora, mas está aí nos comentários. Vou fazer de madrugada. Pode fazer sim, não tem problema. O importante é você estar centrada, concentrada, sem ninguém te atrapalhando, sem ninguém te perturbando, sem músicas altas, sabe assim, que possam tirar a televisão, né? Que possam tirar a sua concentração, tá? Então, vamos lá. Agora aqui eu tô colocando a canjica, vou pôr aos pouquinhos e arrumando aqui. Então, ó, coloquei aqui a canjica até o limite. Ó, coloquei até o limite da boca aqui do pote. Então, olha como já ficou bonito o pote. O arroz ali embaixo, a semente de girassol, feijão, lentilha, milho e a canjica. Colocamos todos os elementos. O que a gente vai fazer agora? Os grãos, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar aqui as folhas de louro. Tá vendo? Eu tenho aqui 1, 2, 3... 4, 5, 6, 6,5. Eu tenho 6 e um pedacinho aqui que quebrou. Então, você vai pegar, porque não tem uma quantia certa, porque vai depender da abertura da boca aqui do teu pote, tá? Porque você vai colocar em volta para decorar aqui a folha de louro. E a folha de louro também traz vitórias, né? Os atletas, né, da Grécia Antiga lá, que usavam aquelas coroas de folhas de louro, né, quando ganhavam uma competição. Então, a gente vai colocando assim, ó. Deixa eu pôr aqui assim para ir mostrando para vocês. Ó, vai fincando ele aqui, ó. Tá vendo? Vai encaixando, ó, entre o vidro e os grãos. Deixa eu colocar as minhas aqui, e aí eu levanto para mostrar para vocês. Então, aqui agora a gente vai pedindo vitória, a gente vai pedindo sucesso, prestígio, reconhecimento. A gente vai fazendo, continuando fazendo aqui os pedidos da forma, né, da mesma forma que a gente fez ali com os grãos. Então, ó, coloquei os meus aqui, circulando aqui, ó, em volta. Ó, que bonitinho. Tá vendo? Todo em volta, ó, entre o pote, né, e os grãos, tá vendo? Vai prendendo as folhinhas de louro. Depois que a gente colocou as folhas de louro, a gente vai vir com a canela em pau. Eu tenho aqui, ó, alguns pedaços, alguns maiores, alguns menores, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Mas são pedacinhos, tá vendo? Eu acho que, se não me engano, aqui, acho que eram 2 paus, 2 pedaços, assim, e eu quebrei, né? Os pedacinhos. E aí, o que eu vou fazer agora aqui? Vou tentar não virar para não bagunçar meu pote. Eu vou pegar e vou fincar, ó. Tá vendo? Aqui, ó, dá pra ver, né? Eu vou fincar a canela em pau aqui no meu pote, nos intervalos. Você pode colocar nos intervalos das folhas de... Ó, já derrubei canjica. No intervalo das folhas de louro, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó, eu fui fincando, tá vendo? Os pedacinhos nos grãos. Ó, até confunde com a cor das folhas, né? Mas dá pra ver, né? Aqui, ó, pedacinho de pó de canela que eu fui prendendo, fui fincando aqui nos grãos. Então, a canela, ela é um afrodisíaco, né? Então, ela tem um poder atrativo também, né? De atrair também o que a gente deseja, né? Para a gente. Então, ela atrai também a prosperidade, atrai a fartura, atrai a abundância. Depois que a gente colocou a canela, a gente vai colocar as moedas. Todo ano precisa renovar o pote. Eu gosto de fazer isso. Uma vez por ano, eu tiro tudo, tá? Separo os grãozinhos, faço a limpeza do pote novamente. Porque, assim, vem gente na minha casa, põe a mão no pote, olha para o pote, comenta do pote, né? Então, uma vez no ano, eu gosto, por mais que vai ter a pedra, né, que vai fazer a limpeza, mas uma vez no ano, eu gosto de retirar, de me conectar novamente, né, com os elementos, de me conectar aqui com os grãos, renovar os meus pedidos, tá? Então, uma vez por ano é interessante fazer isso, tá bom? As moedas, como eu disse, né, pode ser moeda de qualquer valor, corrente ou não, porque mesmo que não seja uma moeda corrente, uma moeda que já perdeu o valor, né, que é antiga, ela ainda traz a energia monetária, ela ainda traz a energia do dinheiro.
Então, aqui a gente vai colocar as moedas também, fazendo um círculo aí, um desenho dentro do pote. Eu vou colocar as minhas aqui, pedindo aqui muito sucesso financeiro, pedindo muita fartura financeira, muita abundância, que o dinheiro nunca falte, né? Que eu não passe nenhum aperto, que eu tenha para suprir as minhas necessidades e de quem vier, né, o meu auxílio precisando aí, pedindo por alguma ajuda, tá? Então, ó, coloquei as moedas aqui, dá para vocês verem? Que eu coloquei as moedas fincadinhas assim também, né? Em pezinho, algumas deitadas, tá? Arrumadinhas aqui dentro do pote. Depois que a gente colocou a moeda, depois que a gente fez... Qual pedra? Qualquer pedra, você pode usar qualquer pedra. Você pode usar desde pedra de rio, que são chamadas otás, né? Pode pegar pedra de rio, mas você pode usar ágata, quartzo, pedra da lua, qualquer tipo de pedra, porque a pedra aqui, ela vai fazer a conexão com o elemento terra, como eu disse, né, de aterrar aqui, de fixar a energia aqui, né, o teu pedido, o teu propósito, e a pedra, ela também limpa a energia do pote. Então, por exemplo, se você fez o pote, aí você sentiu daqui uns 3, 4 meses, você olha para o pote e fala, ai, tá esquisito, sabe? Eu tô encostando nele, eu tô sentindo que a energia tá, sabe? Tá carregado, enfim. Você pode tirar a pedra daqui, lavar ela em água corrente, deixar essa pedra num vasinho por uns 3 dias, depois, né, em contato com a terra, e depois voltar para o pote. Aí você não precisa estar de mês em mês ali, se você sentir a necessidade de fazer a renovação do pote. Você pode cuidar da pedra, e a pedra faz o trabalho para você, tá? Apesar de que eu tenho a necessidade, e eu gosto de uma vez por ano desmontar o pote todo e fazer todo esse ritual, tudo de novo, tá? E é gostoso fazer isso. Então, assim, com a pedra, o elemento terra, a gente vai colocar a pedra aqui dentro do pote. Deixa eu ver se eu consigo chegar mais perto aqui e mostrar para vocês. Acho que não vai dar certo. Mas, ó, aqui tá a minha pedra, tá? Meu cristalzinho aqui, ó. Na verdade, é uma pirâmide, né, de cristal. Então, eu coloco ela aqui no centro, e aí eu vou pedir aqui para que ela fixe aqui os meus desejos, as minhas necessidades, né, tudo que eu pedi, tudo que eu preciso, tudo que é de meu merecimento, tá? Que o elemento terra, então, cumpra, né, o papel dele aqui através da pedra, representado aqui pela pedra. Depois que eu fiz isso, eu vou pegar aqui, quem conseguiu, né, os raminhos, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. Eu tinha 3, na verdade, mas um acabou se perdendo com o tempo de cair no chão, e às vezes não vê, enfim, acabei perdendo um dos raminhos. E agora eu tenho 2 raminhos. Eu vou espetar eles aqui no pote. Vou colocar aqui, ó, deixa eu mostrar aí para vocês. Ó, espetei ele aqui, ó, entre as folhas de louro e o pauzinho de canela, espetei. Poderia ser um só, poderia ser 2, 3, 4, 5, eu poderia ter rodeado aqui de raminhos de trigo, porque, como eu disse, o trigo, ele traz aquela coisa da colheita, né, de você, então, colher todos os seus desejos, de você colher tudo que você pôs aqui no pote. Deixa eu pôr para cá, porque eu sinto que eu vou bater a mão e derrubar no chão. Por último aqui, o ímã. Tá? É o último elemento que a gente vai pôr aqui. No meu caso, eu tenho mais um aqui ainda. Mas o ímã, como eu disse, ele atrai, né? Então, eu vou colocar ele aqui encostadinho nas moedas, ó. Tá vendo? Eu coloquei o ímã aqui, ó. E ele já grudou na moeda. Então, eu vou deixar ele aqui no... Deixa eu ver um jeito que dá para ver, ó. Tá aqui, ó, meu ímã, tá? Porque ele vai atrair tudo o que eu pedi, né? Eu pedi prosperidade, fartura, abundância, pedi abertura de caminhos aí para entrada financeira, né? Para entrada de dinheiro, para uma saúde plena, então, enfim. O ímã, então, vai fazer essa função de atrair tudo o que eu pedi. Eu tenho, como eu disse para vocês, eu tenho aqui um trevinho de 4 folhas que está bem
tortinho, né? Aqui, ó, dá para ver assim, ó, um trevinho de 4 folhas que eu ganhei do meu filho. E eu gosto de colocar, de deixar ele aqui também. E aí eu vou só espetar ele. Eu tenho outros aqui que meu filho trouxe para mim, ó. Eu tenho o livrinho de Osho e aí eu coloquei eles, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui algum aqui perto de casa. E aí eu coloquei dentro do livro aqui. Tem vários aqui trevinhos. Ó, mais um aqui. Acho que tem uns 4 ou 5. E aí eu tô deixando eles aqui dentro para ir secando, né? Para depois eu poder. Eu acho que eu vou, como é que fala? Plastificar, sabe? Acho que eu vou plastificar eles e guardar na carteira. Enfim, aí eu coloquei aqui o meu trevinho de 4 folhas, tá? Que é mais um enfeite mesmo aqui pro pote, tá? Então, se você não tem um trevo, não vai fazer diferença nenhuma, tá? O meu eu ponho só para enfeitar. Aí a gente tem o perfume, tá? Por último agora, o que a gente vai fazer com o perfume? Eu gosto de fazer o seguinte. Ficou uma graça, né, Grazi? Ficou bem bonitinho mesmo o pote. O que eu gosto de fazer com o perfume? Eu já abri aqui o perfume, tá? Eu gosto de passar ele nas minhas mãos primeiro. Coloco nas mãos. Esfrego bem nas minhas mãos aqui. Depois que eu coloquei ele nas minhas mãos, eu gosto de derramar um pouquinho. Se o teu perfume é de borrifar, pode borrifar. O meu é assim, tá? É um frasquinho assim, que é o perfume que eu mesmo faço, que é um perfume caseiro mesmo, que eu faço com as flores de jasmim para ela. Então, agora eu vou colocar, tá? Umas gotinhas aqui do perfume no meu pote para dar uma perfumada. Porque agora é onde eu vou me conectar de verdade com as ciganas, tá? Até escorreu aqui. E esse perfume tem que ser de gotinha mesmo, porque também não é tão fácil assim para fazer. Então, gente, eu coloquei aqui, tá? Todos os grãos, todos os, né, os outros elementos. A gente fez a limpeza do pote. Agora eu derramei o perfume. Tá super cheiroso. Tá muito cheiroso. E é muito bom que esse perfume não faz o meu nariz coçar como o perfume real usado aqui na cigana, né? Que quando ela chega e quer falar comigo, ela chama a minha atenção através do perfume. Ela exala o perfume dela numa intensidade tão grande que realmente irrita demais o meu nariz. Então, como eu disse, eu passei o perfume nas minhas mãos, eu vou, assim, passar uma mão na outra, minha mão vai aquecer, eu vou colocar minhas mãos sobre o pote, né, em cima do pote, ao redor do pote, vou me concentrar e vou fazer uma oração. Que oração? A oração que te agrada, a oração que você se sente bem fazendo, a oração que você sente que através dela você consegue, de fato, se conectar. Então, a gente vai chamar, pedir a presença da cigana Esmeralda, a gente vai pedir a presença da cigana Carmen, a gente vai pedir a presença do cigano Daniel, cigana Yasmin, cigana Sulamita, cigana Zaira, cigano Artêmio, né, do cigano ou da cigana que você faz a sua canalização, que você consegue se conectar. Caia, não consigo sentir a energia de nenhum cigano, eu não consigo sentir, né, a vibração, mas você consegue sentir no seu coração a conexão. No seu coração você sente essa ligação. Então, você não precisa sentir ouvir um barulho, sentir um perfume, ouvir alguma coisa, porque cada um vai sentir essa conexão de uma forma. Cada um tem um jeito, né, de sentir essa ligação, de sentir essa conexão. Mas você precisa sentir no seu coração. Esse é o mais importante. É você conseguir se concentrar a ponto de você sentir o amor que esse cigano está transmitindo, a sabedoria que esse cigano está transmitindo, né, o conhecimento, né, que esses ciganos estão transmitindo para você. Você consegue sentir isso, tá? Então, não precisa ter ali a presença física, ver, ouvir, ou perceber um barulho, uma luz, algo diferente. Se você estiver bem concentrada, bem conectada, bem tranquila, alguma sensação, por menorzinha que seja aqui dentro de você, você vai sentir. Independente de você saber quem é ou não, você vai puxar a energia daquele que você mais se identifica, que te atrai,
que quando você escuta o nome, te traz alguma boa lembrança, te traz uma sensação boa. Não tem, como eu disse, né, não tem uma regra, tem que ser para tal cigana, tem que ser a conexão com tal cigano. E aí, nesse momento, você coloca as tuas mãos sobre o pote e faz essa oração, você fecha os seus olhos, né, você fica ali 5 minutos, 10, 15, 1 hora, independente, né, o tempo ali, você também vai sentir, né, quando é dado, né, ali a hora de terminar essa conexão, você sente quanto tempo você precisa ficar ali conectado. Então, aí é uma questão mesmo de você sentir no seu coração mesmo. Depois que você fez essa oração, depois que você se conectou, o que vai acontecer? Você vai arrumar um lugar na sua sala, no seu quarto. Eu gosto de colocar, como eu disse no começo, né? A minha porta de entrada é aqui nessa direção, né? E a minha mesa, ela fica aqui nessa parede. Então, o meu pote, ele fica aqui nesse canto, tá? Em cima da mesa. Ah, mas eu quero deixar no quarto. Tem uma cômoda, tem um criado mudo, tem uma prateleira que eu quero deixar lá. Pode deixar também. Não tem nenhum problema, tá bom? Mas aí você vai arrumar um lugarzinho que seja só para ele ali, sabe? Que não seja, por exemplo, em cima de uma pilha de livros, que toda hora você vai pegar algum livro ali. Um lugarzinho que você não vai ficar em cima de uma caixa que você tenha que tirar, que ele fique fixo ali, fique quietinho ali, bonitinho, sem, por exemplo, colocar em cima de uma pilha de livros, aí você tem que tirar o pote, pegar um livro, aí põe o pote de novo. Ou você vai colocar em cima de uma caixa, aí você tem que tirar o pote para abrir a caixa. Então, escolher um lugar onde ele vai ficar ali bonitinho. Ah, mas eu não posso nunca mudar de lugar? Lógico que pode. Gente, a minha sala aqui de trabalho, pelo menos umas 2, 3 vezes por mês, eu acho que eu mudo tudo de lugar. Vocês devem... Quem acompanha os meus vídeos, eu acho que vê que toda hora tá um negócio diferente, né? Uma decoração diferente. Porque também o que acontece? Cigano, ele gosta de movimentação. Então, assim, tem épocas que a posição dos móveis aqui na sala, a disposição dos móveis, começa a me incomodar de uma forma absurda. E aí eu sei que não é que está me incomodando, mas eu sei que a cigana Carmen, que está pedindo movimentação, para a energia movimentar, para a energia fluir. E aí eu faço aquela faxina na sala, na casa toda, e já mudo tudo de lugar. Porque a cigana, ela fala que a energia precisa girar, a energia precisa movimentar, a energia precisa fluir. Então, de tempos em tempos, se vocês repararem, eu mudo tudo. Ah, mas que nem o altar, você tem que ter um lugar fixo ali, consagrado, etc e tal. Meu altar também, ele tá cada hora tá num lugar também. Eu mudo muito, mas eu mudo com a autorização da cigana, porque ela começa a fazer com que eu comece a ficar incomodada das coisas estarem todas sempre no mesmo lugar. Porque a cigana fala isso, precisa movimentar a energia, precisa fazer girar. Coisa muito tempo parada num lugar vai impregnando de diversas energias, tanto boas quanto ruins. Então, de vez em quando, você tem que ir lá e dar um chacoalhão. É que nem a gente, né? Às vezes está o caminho estagnado ali, precisa dar um chacoalhão na vida, né? Para fluir. E a mesma coisa com a questão em relação aos ciganos. Mas então você pode mudar o pote de lugar. O que eu digo de ficar toda hora mexendo é que nem eu falei, por exemplo, você colocar em cima de algum lugar que de 10 em 10 minutos você vai estar ali mexendo. Então, assim, vê um lugar só para ele mesmo. Mas é isso, você vai deixar o teu pote da prosperidade ali bonitinho num lugar, né? Só para ele ali, que ele não tenha que dividir o lugar com uma gaveta ou com livros ou caixas, tá? Sobre, que nem vocês perguntaram, né? Todo ano precisa fazer isso? Não é que todo ano precisa fazer isso. Eu, particularmente, tá? Eu gosto de uma vez por ano vir aqui, tirar todos os elementos, consagrar o pote novamente, limpar o pote, né? Eu gosto de fazer esse ritual. É gostoso fazer isso. Uma vez por ano eu faço isso, tá? Eu escolho uma data e faço. No decorrer do ano, a cada 2 meses, 1 mês e meio, 3 meses, vai também assim, como aqui na minha casa vem muita gente para jogar carta, né? Tá sempre um fluxo de pessoas muito grande, então, de tempos em tempos, e o pote, ele é sempre um alvo, impressionante, o pote, ele é sempre um alvo,
Eu gosto de vir aqui, eu pego a pedrinha, né, que eu uso, lavo ela em água corrente, vou num vasinho de planta, deixo por 3 dias ali a pedra em contato com a terra, depois disso eu volto para o pote, porque a terra vai absorvendo, o elemento terra, né, a pedra vai absorvendo a energia, eu vou na água corrente, vou na terra, descarrego a pedra, limpo a pedra, trago ela de novo para o pote, ela vai limpar a energia do pote, ela vai, né, fazer o trabalho por mim. Mas uma vez por ano, eu gosto de fazer esse ritual. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido como fazer a limpeza do pote, como consagrar o pote, né, na energia aqui da cigana, fazer os pedidos, que vocês façam esse pote, que ele traga para vocês muita prosperidade, abundância em todos os sentidos, fartura em todos os sentidos, né? Que esse pote ele seja um mecanismo, uma ferramenta, né? Para vocês conectarem ali a fé de vocês, né? Estarem sempre renovando também a fé e a energia. Lembrando que o pote pode ser numa taça, num potinho assim que nem esse que eu usei aqui, pode ser num pote de palmito, pote de maionese, isso daí não vai poder tampar, mas tem que ser um pote sempre de vidro, tá? E um pote com a boca larga para vocês poderem colocar de uma forma legal, né? Todos os elementos. Mas então é isso, pessoal. Espero de coração que vocês tenham deixado... a cigana está mandando fechar o perfume dela aqui, que vai evaporar. Espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido entender. Se ficou alguma dúvida, se quando vocês forem confeccionar o pote de vocês, ficou alguma dúvida, comenta aqui nesse vídeo, põe lá nos comentários, eu venho aqui e respondo e tento tirar a dúvida de vocês. Quero agradecer, gratidão mesmo a todos vocês que participaram, que acompanharam aqui a live. Gratidão à cigana Carmen, gratidão à cigana Esmeralda, que eu também canalizei a energia dela aqui. Gratidão a todos os meus mestres e mentores. Pessoal, beijo para todo mundo, boa noite e até a próxima